Você continua votando os ministros? Todos. Vamos retomar o julgamento, passando a palavra agora a Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, para o voto. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Cumprimento a todos os presentes da pessoa de Vossa Excelência. Eu, para que possamos aproveitar melhor o pouco tempo que nos resta, vou fazer um resumo do meu voto e, claro, farei juntar o voto integral nos autos. Senhor presidente, nós estamos julgando embargos declaratórios. Eu, tal como a eminente relatora e os demais que a acompanharam, não vejo qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. O plenário, eu recordo, ao julgar a questão, foi claro no sentido de que o ICMS não pode ser incluído na base de cálculo do PIS e da COFINS, que essa inclusão subverte o conceito de faturamento ou de receita que se contém no artigo 195, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal. Eu recordo também que vários votos, inclusive especialmente o da eminente relatora, ressaltaram no julgamento de mérito que o ICMS a ser considerado era aquele destacado na fatura e não o recolhido. Portanto, essa questão, a meu ver, ficou bem esclarecida. Então, reabrir a questão agora corresponderia a um rejulgamento do caso. Quanto à modulação, eu peço vênia para também acompanhar a relatora, porque eu entendo que estão presentes os requisitos do parágrafo 3º do artigo 927 do Código de Processo Penal. E digo o seguinte, de fato, até a data de 15 de março de 2017, quando se julgou definitivamente o recurso extraordinário 574706, não havia ainda a necessária segurança jurídica a que alude esse dispositivo da lei processual quanto ao tema. Mesmo que o Supremo Tribunal Federal tivesse sinalizado, como muito bem colocou a ministra Rosa Weber, que no julgamento definitivo, eventualmente, sufragaria a tese que, afinal, restou vencedora. De outra parte, também, peço licença para entender que está presente o segundo requisito, que é o interesse social. E sublinhando que agora o CPC de 2015 não exige mais o excepcional interesse social a que aludia, e ainda alude, o artigo, porque está em vigor ainda, o artigo 27 da Lei 99869, de 1999, quanto às ações de controle de constitucionalidade. Lembrando aqui que nós estamos julgando um RE, que é o controle difuso de constitucionalidade, e, a meu ver, aquela lei regula o controle de constitucionalidade em abstrato. Então, entendo que o interesse social está na prolação de uma decisão equilibrada, que contempla, ao mesmo tempo, os interesses do fisco, que, afinal, representa o patrimônio comum de todos nós, e o dos contribuintes, de maneira a definir, de uma vez por todas, que a matéria passa a ser regida nos termos da decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal em 15 de 3 de 2017, precisamente com a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, considerado aquele ICMS destacado na nota fiscal. Portanto, senhor presidente, com esses singelíssimos argumentos e pedindo a máxima vênia àqueles que discordam desse ponto de vista, eu consigno que eu acompanho integralmente a eminente relatora, parabenizando-a pela solução equilibrada, razoável que deu à questão. É como voto. Obrigado, ministro Ricardo Lewandowski, o poder de síntese, mas acompanhando já a colegialidade.
Passo a palavra agora à Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, para o voto. Senhor presidente, senhora ministra relatora, ministra Carmen Lúcia, que nos brindou com um belíssimo voto, a ministra Rosa Weber, senhores ministros. Quando nós nos debruçamos sobre um tema como este, presidente, certamente nós nos lembramos da referência de um autor clássico do direito, da teoria do direito brasileiro e do direito tributário, a ideia do chamado manicômio tributário. Sem dúvida nenhuma, nós temos aqui essa versão atualizada. Tantas foram as discussões pertinentes, não é? E as idas e vindas nessa temática. Sem dúvida nenhuma, um autor mais moderno, nosso contemporâneo, Zé Roberto Afonso, tem dito, inclusive, que o Supremo Tribunal Federal está fazendo, de alguma forma, ou impulsionando uma reforma tributária que o Congresso deixou de fazê-la, pelo menos deixou de fazer tempestivamente. Mas nós vimos as dificuldades e as balizas que se colocam nesta discussão, né? Como todos já, inclusive, ressaltaram, eu fui honrado pelas citações da eminente relatora e também de outros colegas, eu fiquei vencido nesta matéria e não cabe-nos agora rediscutir essa temática. Cabe-nos, porém, discutir, sem dúvida, a questão da modulação de efeitos. Nós mesmos estamos aqui discutindo a toda hora, só para lembrar de fatos recentes, nós discutimos na semana passada uma questão sobre a renda básica e o ministro Marco Aurélio havia feito um encaminhamento no sentido de mandar aplicar a renda básica prevista em lei a todas as pessoas. Eu adotei uma posição mais minimalista que acabou redundando vencedora e sempre com os olhos no modelo do Estado social, mas também na ideia da responsabilidade fiscal. Todos nós que falamos na construção do Estado de Direito devemos ter presentes que ele não existe fora de uma ideia do Estado fiscal. O ministro Cássio, que nos brindou com um belíssimo voto, trouxe a menção de Kassusten sobre o custo dos direitos. Nós tínhamos o cacoete, até pouco tempo, de dizer que há custos, especialmente nos direitos de caráter positivo, nos direitos sociais, esquecendo que todo o aparato que, inclusive, nos garante a liberdade de andar pela rua, a polícia que tem que ser custeada, a burocracia e tudo mais, tudo isto envolve custos. Por isso, um clássico hoje, muito reputado também no Brasil, colega de Coimbra, professor Casalta Nabais, escreveu um livro muito conhecido e muito citado no Brasil, inclusive por nós, sobre o chamado dever fundamental de pagar impostos. E o que diz o professor Casalta Nabais nesse belíssimo estudo que deve ser sempre visitado? O Estado fiscal, como facilmente se deduz de quanto vimos dizendo, tem íncita a ideia de limites, limites cuja ultrapassagem o desfigura, a tal ponto que, uma vez verificada, já não é possível reconhecê-lo como tal. E, embora a referência a esta problemática nos sugira, sobretudo,
a questão do limite máximo do Estado fiscal, dada a dimensão avassaladora que esse tem vindo a assumir, o certo é que também aqui há que mencionar um limite mínimo, abaixo do qual deixaria de haver Estado moderno, que assim se dissolveria num tipo de organização comunitária incipiente ou degradada. Estamos aqui face ao que já foi designado por mínimo de subsistência estadual ou estatal, se quisermos usar a expressão portuguesa brasileira, o qual, se não for satisfeito, põe em perigo a existência do Estado. A semelhança do que acontece com o mínimo de existência fisiológico e cultural dos indivíduos, há que ter em conta também, no respeitante às necessidades do Estado e demais entidades públicas, que o mesmo se desdobra a existência de um nível de gastos abaixo do qual o Estado seria incapaz de cumprir as suas funções mais elementares. Por isso, ele tem que poder impor e cobrar os impostos necessários ao cumprimento daquelas tarefas que, independentemente do tempo e lugar, indiscutivelmente lhe correspondem. E os clássicos que estudam esse tema sabem que nós não temos no plano do Estado moderno como nós conhecemos, outras fontes de receita. Ou é a tributação, e é a tributação a base disso, ou é a parte de dividendos, quando o Estado assume uma feição de um Estado capitalista e detém parte nas empresas. Isso normalmente é mais regulatório do que substancial. E o mais, que envolve as gerações presentes e futuras, é a fonte vinda de dívidas. Então, isso precisa estar presente em todas as nossas reflexões. De modo a refletirmos sobre os impactos que possível descontrole nas finanças estatais pode representar, parece-nos igualmente aconselhável citar interessante associação levada a termo por Norberto Bobbio. Estado democrático e Estado burocrático estão historicamente muito mais ligados um ao outro do que a sua contraposição pode fazer pensar. Todos os estados que se tornaram mais democráticos tornaram-se, ao mesmo tempo, mais burocráticos, pois o processo de burocratização foi, em boa parte, uma consequência do processo de democratização. E isso, obviamente, tem custos. Parece-me lícito concluir que o Estado burocrático a que alude Bobbio, e o autor vincula intimamente ao Estado democrático, é inevitavelmente, como nós sabemos, custeado pela tributação. Eu trago, como percebem, um voto mais longo, que eu vou resumir a bem da brevidade, para que nós possamos hoje encerrar essa questão. Eu repasso todo o debate sobre esse tema, sobre a omissão, e louvo sempre o cuidado com que se ouve a nossa eminente relatora, presidente, para ir encaminhando para a conclusão, dizendo o seguinte: considerei, assim, que o entendimento por mim defendido, aquele que já foi referido, estava de acordo com a ratio dissidente dos julgados proferidos por essa Suprema Corte nos autos dos RS 212, 209, 582, 461, repercussão geral. Não foi essa, contudo, a posição que prevaleceu no plenário, a qual adotou outra linha de pensamento, como vimos destacando. Não vejo, contudo, omissão nesse ponto, eis que o plenário desta Corte pode alterar entendimentos até então vigentes ou adotar outra linha de raciocínio, não tendo obrigação de realizar expressamente um distinguish em relação a julgados anteriores que tratam de matéria correlata. Não reputo, de igual modo, presentes quaisquer contradições ou obscuridades entre eventuais lições doutrinárias invocadas como reforço às razões de decidir e a inequívoca opinião
da corrente que se formou de maneira majoritária, como já foi apontado, inclusive, no belíssimo voto da ministra Carmen Lúcia. Conclusões enunciadas e veiculadas ao final com a publicação do acordo permitem uma razoável e satisfatória compreensão da tese que restou vencedora, não se prestando os embargos de declaração para rediscussão da matéria. Então, agora, a questão crucial que já se colocou, e aqui, de fato, eu queria relembrar o clássico Garcia de Enterria, que num artigo publicado, eu não me lembro agora qual o número da revista de Direito Público, a ministra Carmen Lúcia, dirigido então pelo nosso saudoso Geraldo Ataliba, Garcia de Enterria dizia da impositividade de se adotar a modulação de efeitos, e ele trazia como exemplo um caso da Corte Constitucional Espanhola, dizendo que, muitas vezes, o juiz responsável deixava de declarar a inconstitucionalidade de uma lei porque ele sabia que, do contrário, provocaria o caos. Então, dizia, a modulação de efeitos integra a própria ideia de força normativa da Constituição. E o caso que ele trazia era um caso discutindo imposto de renda. Imagine que qualquer corte do mundo se depare, e basta pegar o sistema brasileiro, com a alternativa de ter que declarar a inconstitucionalidade de um imposto como o imposto de renda. E que faça cessar, portanto, a imediata, com eficácia erga omnes, o imediato pagamento do imposto de renda. Isso certamente provocaria um caos. Daí dizia ele, sem autorização expressa da Constituição ou da lei, a Corte Espanhola se permitiu adotar a modulação de efeitos, porque isto compõe o próprio sistema de Estado de Direito, se não na versão da estrita legalidade, na versão da segurança jurídica. A pergunta que já foi discutida e que me parece central neste contexto é: o valor do ICMS deve ser descontado da base de cálculo do PIS e da COFINS, que foi alvo de todo esse debate ao longo, não é, dessas peripécias, não é, que já foram aqui referidas e que foram muito bem resumidas a partir do voto da eminente relatora. Pretende a embargante que seja esclarecido qual o valor do ICMS deve ser decotado da base de cálculo do PIS e da COFINS, se o total do imposto incidente de forma acumulativa, destacado, ou o imposto a ser recolhido em cada etapa da cadeia, ou efetivamente pago. E se ressaltar, no ponto, a dificuldade historicamente apontada pela doutrina para viabilizar a restituição per se de tributos indiretos. Isso já foi também amplamente discutido, ICMS. Veja-se a propósito o magistério de Hugo II, que mesmo defendendo a interpretação mais abrangente ao artigo 166 do Código Tributário Nacional, não descuida de ressaltar a vinculação da restituição ao tributo efetivamente suportado. A dificuldade se exacerba, penso eu, cuidando-se de restituições e compensações envolvendo tributo indireto, incerto na sistemática da substituição tributária e que adicionalmente compôs a base de cálculo de outros tributos, PIS e COFINS. Curioso notar ainda nesta temática da restituição do indébito do PIS e COFINS que estamos a tratar de tributos multifacetados, híbridos sui generis. Minha constatação repousa nas diversas maneiras distintas que a legislação de regência dessas exações impõe sua incidência. Com efeito, a título exemplificativo,
a Lei 10.485 de 2002 trata da incidência monofásica do PIS e da COFINS, com substituição tributária para fabricantes e as importadoras de máquinas, implementos e veículos. Neste caso, é de se questionar a quem caberá a restituição com a respectiva exclusão do ICMS da base das contribuições? Ao substituto? Ao substituído? A ambos? Em que proporção neste último caso? Veja que a minha introdução sobre o manicômio tributário, professora Isabel, que nos honra com essa presença, parece adequada. Ainda na seara da venda de veículos a consumidores finais, realizada diretamente por fabricante ou importador, a legislação já permitia a exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS do ICMS incidente sobre os valores devidos pela intermediação ou entrega dos veículos, nos termos estabelecidos nos respectivos contratos de concessão. Neste caso, questiona-se a quem caberá a restituição? Ao fabricante importador? Ao concessionário? Exigir-se-á de um ou de outro autorização do consumidor final contribuinte de fato do ICMS recolhido? No âmbito prático, noticio, o que é amplamente conhecido, iniciativa a cargo da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, que abriu consulta pública voltada a discutir a forma de devolução de mais de 50 bilhões de créditos tributários para os consumidores referentes a decisões na Justiça sobre a retirada do ICMS da base de cálculo do PIS/PASEP e da COFINS nas contas de luz. Avancemos em termos rápidos. E qual o tratamento a ser dispensado quando verificamos a suspensão de PIS e COFINS em algum estágio da cadeia produtiva, mas, por sua vez, a manutenção da cobrança do ICMS em todos os estágios da mesma cadeia? Exemplo de Grácia, na indústria de carnes processadas, Lei 12.058 de 2009. Haverá, por acaso, rateio dos créditos de PIS e COFINS a serem restituídos entre os contribuintes da mesma cadeia produtiva, haja vista que o preço foi impactado pela suspensão de PIS e COFINS no meio da cadeia? Por isso, devemos perceber a complexidade e multiplicidade de situações decorrentes da nossa decisão de 2017. A verdade é que cada uma dessas situações terá um desfecho próprio. Não temos sequer uma precisa noção de quantas situações particulares exigirão tratamento específico. Fico a pensar se não seria aconselhável, com respaldo no artigo 927, parágrafo 2º do CPC, ainda que tardiamente, porque posterior à alteração da tese jurídica, a convocação de audiências públicas para que todas essas situações pudessem ser mapeadas. Feita essa digressão e voltando ao cerne dos embargos, apesar de não estar absolutamente clara a resposta para o questionamento sobre o decote do ICMS, sido destacado ou efetivamente pago, pareceu-me que no voto vencedor, a cargo da eminente ministra relatora, ministra Carmen Lúcia, podia-se inferir que o ICMS a ser efetivamente recolhido em cada etapa da cadeia deveria ser aquele excluído da base de cálculo do PIS e do COFINS. Havia chegado a essa afirmação com base nos seguintes trechos do voto vencedor. A parcela correspondente ao ICMS pago não tem, pois, natureza de faturamento, e nem mesmo de receita, mas de simples ingresso de caixa, não podendo, em razão disso, compor a base de cálculo quer do PIS, quer do COFINS. E, mais adiante, dizia, contudo, é inegável que o ICMS respeita todo o processo e o contribuinte não inclui como receita ou faturamento o que ele haverá de repassar à Fazenda Pública. Todavia, no voto proferido na tarde de ontem, a ministra Carmen Lúcia fez consignar, e agora de maneira insofismável, que prevaleceu o entendimento segundo o qual o regime da não cumulatividade impõe, conquanto se tenha a escrituração de parcela ainda se compensada de ICMS, não se incluir todo ele na definição de faturamento aproveitado por este Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, todo valor destacado a título de ICMS deve ser excluído da base de cálculo da contribuição do PIS/COFINS. E eu estou, então,
com todas as vênias ao voto da ministra Carmen Lúcia, quer dizer, subscrevendo a sua preocupação, que também são minhas no que diz respeito à modulação de efeitos, mas neste ponto, como já fez agora anteriormente o ministro Barroso, subscrevendo às inteiras o voto inicial trazido pelo ministro Nunes Marques, no sentido de que o ICMS de que se trata aqui é aquele efetivamente pago. Me parece que essa deve ser a posição. Por isso eu peço todas as vênias à eminente relatora, que nos trouxe, como eu já disse, e todos os colegas sobre isso já manifestaram, um brilhantíssimo voto e organizou um pouco este quadro, de alguma forma bastante caótica, né, com o qual nós nos deparamos nesta temática, não só na seara legislativa, mas também na seara jurisprudencial, onde também os desencontros se fizeram muito marcantes. De modo que eu estou nessa linha, subscrevendo, claro, né, em parte, quanto à modulação, o voto de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia, mas com este enfoque, com esta abordagem constante do voto do ministro Nunes Marques. Tenho voto escrito, presidente, mas quis fazer um breve resumo com essas considerações, ressaltando que, em casos que tais, a modulação não é uma escolha do juiz, é uma imposição da própria força normativa da Constituição. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes, pelo poder de síntese também, auxiliando a Corte a concluir hoje o julgamento de uma matéria de tamanha importância. Passo agora a palavra a Sua Excelência, o nosso decano, ministro Marco Aurélio, para o seu voto. Presidente, todos sabemos o objeto em si dos embargos declaratórios. Visam esclarecer ou integrar a decisão proferida. Tratando-se de acordo redigido pela ministra Carmen Lúcia, dificilmente nós temos campo para acolher embargos declaratórios. Mas a União, insatisfeita, a verdade é essa, com o pronunciamento do tribunal, pronunciamento que confirmou uma jurisprudência sedimentada, conforme retratado no dia de ontem em Migalhas, a União Federal não se conforma com a decisão proferida. E aí pretende, considerado esse instituto que eu aguardava enfrentar em processo objetivo, quanto ao artigo 27 da Lei 9868 de 99, da modulação, pretende que o Supremo simplesmente dê o dito pelo não dito. E aí articula com o esqueleto que estaria a sair do armário de bilhões de reais. Mas indaga-se, alcançou os milhões a União legitimamente, no que desconheceu que jamais o Supremo admitiu tributo em cascata, tributo sobre tributo? Não, presidente. Se houve um ingresso de bilhões, e se ela vai deixar de receber bilhões, é porque simplesmente não observou ela, a União, a ordem jurídica, principalmente a ordem jurídica constitucional.
Aí aponta nos embargos declaratórios não apenas um vício, aponta contradição, obscuridade, erro material e omissão. Será que, conduzidos pelo voto da ministra Carmen Lúcia, nós erramos tanto ao prolatar essa decisão? Há um exagero aqui. E não se tem, como Sua Excelência deixou muito claro, qualquer vício a contaminar, sob o ângulo do procedimento, o acórdão formalizado. Mas aí se evoca o Instituto, famigerado Instituto da Modulação, e se evoca em processo subjetivo, que uma vez acolhido no processo subjetivo do recurso extraordinário que estamos cuidando, envolvendo parte contribuinte individualizada, né, evoca a modulação, que devemos modular nossa decisão. A origem do Instituto da Modulação, e o tribunal tem um encontro marcado com esse instituto futuramente, está no artigo 27 da Lei 9868 de 99, e diz respeito apenas à declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, quando então o tribunal pode colocar em segundo plano a Constituição, a lei das leis, e simplesmente assentar que ela não vigorou até então, mas sim a lei inconstitucional, produzindo eficácia. Ainda bem, presidente, que para chegar-se a essa modulação transportada indevidamente para o processo subjetivo, ainda bem que se exige um quórum qualificado de 2/3 dos integrantes do tribunal. Mas, presidente, há um resultado perverso e que transgride o devido processo legal. É que quando se modula em processo subjetivo, se assenta algo que vai repercutir em centenas, milhares de ações, de processos, sem ouvir-se as partes interessadas. O devido processo legal, como diria um carioca, vai para o brejo. Passa a não ter importância alguma, e o Supremo, só se considerar que não tem um órgão acima de si para rever as respectivas decisões, mas esse fato cobre a maior responsabilidade. O Supremo simplesmente julga de cambulhada, sem ouvir os interessados, as partes, julga esses processos subjetivos. Não há como, presidente, vou bater na tecla até meu último dia judicante, não há como transportar o Instituto da Modulação, que eu penso que tem que ser examinado na ADIM, que ataca o artigo 27 da Lei 9868 de 99, para um processo subjetivo. E aí julgar-se, como falei, de cambulhada, inúmeras ações que estão tramitando nos juízos competentes. É uma responsabilidade muito grande para o Supremo, que está compelido a respeitar os ditames constitucionais, está compelido a respeitar o devido processo legal. Desde sempre nós assentamos que não cabe o tributo em cascata, mesmo porque nós sabemos que tributo o cidadão comum não fatura, nem a pessoa jurídica de direito privado. Quem fatura é o Estado. Recebi um memorial do professor Humberto Ávila,
E ele aí rememora, nesse memorial, um julgado de 1980. E o raciocínio aqui, muito embora tenhamos tributos diversos, é o mesmo. Um julgado de 1980, em que decidimos pela exclusão do IPI, Imposto de Produtos Industrializados, da base de cálculo do PIS. Porque, repito, não há aporte, quer se destaque na nota ou não, não há aporte de riqueza no patrimônio do contribuinte. Há outro aspecto, e esse aspecto demonstra que alguma coisa está errada. Contra o meu voto, o Supremo assentou que consubstancia crime destacar na nota fiscal o ICMS e não proceder ao recolhimento. Indaga-se, responde aquele que o fez criminalmente. E, além disso, ainda fica sujeito ao recolhimento em si do tributo. Pouco importa que haja o destaque ou não haja o destaque do valor na nota fiscal, a premissa é única. Ele, vendedor, ele não fatura o ICMS. E se não há faturamento, não se tem como concluir pela incidência da contribuição prevista no artigo 195 da Constituição Federal. Então, presidente, mais uma vez, ressaltando o trabalho veiculado pela Migalhas, que vem no clipe do tribunal no dia de ontem, sobre o ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Não vou mencionar todos os precedentes do tribunal referidos nesse trabalho. Entendo que o caso, mesmo para aqueles que adoram o Instituto da Modulação, gerador de muito poder para os integrantes do Supremo, né? O caso não é um caso afeição de modular-se, sob pena, inclusive, de se consagrar a vitória de Pirro. O contribuinte que chegou ao Supremo, considerado recurso extraordinário, teve esse recurso provido para excluir o ICMS da base de cálculo da contribuição, considerado PIS e COFINS. Teve, mas de concretude não haverá nada, porque, ainda julgando esse mesmo recurso, estará o Supremo assentando que a Constituição Federal só vigora daqui para frente, só tem eficácia a partir do pronunciamento do seu guarda, como se não fosse um documento rígido, um documento de eficácia imediata. Acompanho a ministra relatora desprovendo os embargos declaratórios. Não há contradição, não há obscuridade, não há erro material nem omissão no julgado embargado. A prestação jurisdicional foi entregue de forma aperfeiçoada, segundo o figurino instrumental. Em passo seguinte, quanto à modulação, permito-me acreditar que ainda há no país um direito a ser observado, e a ser observado principalmente pelas pessoas jurídicas de direito público. E se nós temos um manicômio tributário, ele se deve à voracidade do Estado em arrecadar
em criar situações jurídicas para aumentar ainda mais a carga tributária suportada pelos cidadãos em geral. E desde que eu me conheço, o Estado se defronta com o dilema considerado receita e despesas ante a máquina administrativa que precisa ser enxugada. E aí está sempre buscando criar situações jurídicas capazes de levar ao aumento da arrecadação, desprovejos declaratórios e, insisto, modulação não se coaduna com processo subjetivo. De duas, uma. Ou aquele que recorreu ao judiciário tem ganho de causa e concretude quanto ao ganho de causa, considerada a decisão proferida, ou não tem. Simplesmente é vencido na demanda. Mas não dá para simplesmente, julgando-se o recurso extraordinário, dizer que, muito embora o recorrente tenha direito ao que é sustentado nas razões respectivas, né? Esse direito é reconhecido, mas sem concretude, porque se modula a decisão e ela só vigora daqui para frente, pouco importando que a tempo e modo ele tenha recorrido ao judiciário. Não modula a decisão. Ministro Marco Aurélio, pelo seu voto, e cabe a mim agora o último voto, mas já à luz de todas as digressões que foram feitas, de toda a resenha histórica quanto ao tema em relação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Eu gostaria apenas de uma rápida palavra sobre alguns aspectos que aqui foram mencionados. Nós, efetivamente, temos engendrado inúmeras modulações. Eu até anotei aqui o número de modulações e é um número bastante expressivo. E eu entendo que o ministro Marco Aurélio tem razão, porque, de alguma maneira, a modulação excessiva ela gera o risco de estímulo à inconstitucionalidade conveniente e útil, porque edita-se uma regra e, até que ela seja declarada inconstitucional, ela vai produzindo efeitos. Depois de produzir efeitos, modula-se e o passado é absolutamente esquecido. Nas minhas anotações, eu verifiquei que, com relação a essa matéria, havia 15 anos de estabilidade quanto ao tema. E, para fugir um pouco a tudo quanto já se mencionou, eu verifico que, muito embora se tenha alegado realmente esse risco às finanças, eu fiz uma pesquisa e eu verifiquei que, a partir de 2007, anos subsequentes à sessão de julgamento do RE 240785, na qual foi formada a maioria de 6-1 pela inconstitucionalidade, o passivo decorrente da discussão passou a ser contingenciado pela União na LDO. Está no anexo 5º da Lei 11.514. Já em 2019, o plenário do Tribunal de Contas da União determinou a reclassificação do risco de perda da discussão de possível para provável. Está no acórdão 1382. De sorte que essa surpresa que nos impõe uma modulação, ela está muito mais vinculada, como aqui se destacou, ao momento pandêmico, à garantia da governabilidade, e que nós também temos que compreender que o Estado arrecada tributos para satisfação das necessidades coletivas. E as empresas pagam tributos também, exatamente para colaborar com esse desígnio estatal.
Mas a grande verdade é que toda vez que se declara uma inconstitucionalidade, ou o Estado sofre um prejuízo muito grande, ou se declara inconstitucionalidade contra a empresa, ela entra em estado de bancarrota, porque ela não tem como pagar o período quinquenal antecedente. Eu, após o voto da ministra Carmen Lúcia, eu fiquei absolutamente convencido de que o nosso acordo não continha nenhuma obscuridade, nenhuma ambiguidade, nenhuma contradição, nenhum dos vícios que viabilizam a utilização dos embargos de declaração. E o princípio da segurança jurídica, ele hoje é um cânone pétreo constitucional. A Constituição Federal garante a propriedade, garante a liberdade e garante a segurança. E a segurança jurídica, através da jurisprudência, hoje, é um fator muito relevante de investimento no país do capital estrangeiro. E o Brasil, nesse período pós-pandemia, ele só vai se recuperar através de, digamos assim, de uma estratégia econômica global. Aliás, diga-se de passagem, nós estamos passando essa pandemia porque não houve uma solidariedade global, porque o mundo inteiro está sofrendo a pandemia. Então, se tivesse havido uma solidariedade global, certamente o mundo teria resolvido de maneira, digamos assim, mais positiva esse flagelo que passamos com tantas pessoas falecidas. Então, eu queria parabenizar a relatora, porque, no meu modo de ver, ela não deixou pedra sobre pedra. Ela respondeu a todas as indagações sobre qual é a base de cálculo do PIS e da COFINS em relação ao ICMS e estabeleceu a modulação por uma questão exatamente de segurança jurídica, ponderando também com essa questão relativa às dificuldades que a Fazenda Pública vai enfrentar em razão da possibilidade de ações propostas e de débitos desse período quinquenal prescricional antecedente. Mais difícil do que julgar a causa é proclamar o resultado, mas aparentemente. E aí eu submeto ao colegiado. Então, eu anotei aqui também, e não posso negar, que pedi uma ajuda à relatora, já tinha dado um voto tão brilhante, poderia também me ajudar a concluir de maneira escorreita, tal como o colegiado se pronunciou. Então, eu só fiz uma inversão de orações para dizer o seguinte: o tribunal, por maioria, acolheu em parte os embargos para modular os efeitos do julgado, para modular, vencidos, neste ponto, os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, e rejeitou, por maioria, os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou omissão, e no ponto relativo ao ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS, prevaleceu que se trata do ICMS destacado. Vencidos, nesse particular, os ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tenho a impressão de que, com essa conclusão, eu estou sendo fiel a tudo quanto aqui se expôs até esse momento. O procurador da Fazenda... Vossa Senhoria pediu a palavra? Presidente, apenas uma ponderação ainda em colegiado, antes de ouvir o advogado. Pois não. Nós temos os 2/3 alcançados? Temos. Já que eu estou me dirigindo ao presidente, já que três não modulam e 3 modulam parcialmente? Não. A modulação, todos modulam obedecida a data fixada pela relatora. Isso Mas em que extensão? Ficou inequívoco. A extensão? Bom, na extensão dos seus respectivos votos. Aqui prevaleceu o voto da relatora. Não, é que a extensão ela está submetida aos 2/3.
Se não houver 2/3 em um certo sentido, não se tem a modulação. Nós temos 8 votos. Nós temos 8 votos que... Sim, que modulam. Que modulam. Temos 8 votos que modulam. Mas em que sentido? Modulam nos termos do voto da relatora. Modulam nos termos do voto... Todos concordaram com o voto da relatora. Os que não modulam são 3. Então, temos 8. Aí poderia surgir aquele debate que já surgiu no recurso ordinário, que em RE repetitivo, com repercussão geral, prevalece o quórum da maioria simples. Mas não é o caso. O ministro Lewandowski compôs esse quórum qualificado. E, com relação à matéria de mérito, ficou claro que não houve nenhum vício capaz de viabilizar a embarque de declaração e o ICMS, que não pode constar da base de cálculo do PIS e da CONFINS, prevaleceu que se trata do ICMS destacado. Agora, o procurador... A modulação só diz respeito à tese, não diz respeito à decisão no caso concreto. A decisão do caso concreto é essa aqui, da relatora, dos termos do voto da relatora. Então, o quórum, acompanhando a relatora, acolhe os embargos no seguinte sentido. A maioria, o quórum qualificado, acolheu em parte os embargos de declaração para modular os efeitos do julgado, cuja produção haverá de se dar após 15 de 3 de 2017, data em que julgado o RE, fixando a tese da repercussão geral, no seguinte sentido: o ICMS não compõe a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da CONFINS, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento, ou seja, julgamento de 2017. É assim que ficou o resultado. O eminente procurador da Fazenda Nacional não quer mais a palavra. Senhor presidente, eu agradeço, mas, na verdade, o senhor acabou de esclarecer, Vossa Excelência acabou de esclarecer o ponto de dúvida. Ah, pois não. Então, o ministro Marco Aurélio foi útil na sua intervenção, porque permitiu que eu evitasse essa interessante, presidente, é interessante que fique bem claro o entendimento da ilustrada maioria. Daí a parte que eu fiz visando, claro, ter-se a precisão do julgamento. Sim. Eu pergunto ao colegiado se alguém tem alguma objeção ao resultado que foi lido. Não havendo objeção, então eu peço vênia a todos para proclamar o resultado, né? Então, proclamado o resultado nesses termos, né? O tribunal, por maioria, acolheu em parte os embargos para modular os efeitos os embargos para modular os efeitos do julgado nos termos do voto da relatora, vencido neste ponto os ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio, e rejeitou por maioria os embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição, e no ponto relativo ao ICMS, excluído da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS, prevaleceu que se trata do ICMS destacado, vencido os ministros Nunes Marques, Roberto Barroso e Gilmar Mendes, porque aí já se evita outros embargos de declaração com essa especificação do resultado. Também agradecendo a colaboração dos colegas, não só na votação sintética, que poderia ter se estendido mais, mas acabamos ontem e hoje, resolvemos 2 grandes temas inerentes a uma Corte Constitucional, a questão das patentes da relatoria do ministro Dias Toffoli e essa questão da base de cálculo da PIS e da CONFINS em relação ao ICMS da relatoria de Sua Excelência, a ministra Carmen Lúcia. E com esse resultado exitoso do trabalho da Corte ontem e hoje, eu agradeço a colaboração de todos, desejo a todos um bom fim de semana, agradeço aos nossos colaboradores e declaro encerrada esta sessão.